Olá, bom dia, alunos do nono ano. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje vamos ver um assunto novo, que são crônicas, né? Nós já vimos contos e agora nós vamos entrar nessa parte de crônica, ok? Nós vamos ver o que é e quais suas principais características, tá bom? Estamos hoje na semana 8, aula 15, do dia 26 de abril de 2021. E vamos às observações. Não precisa copiar o assunto no caderno, mas copie os exercícios para depois você conferir as respostas, tá? Você copia no caderno, responde e depois responde lá o formulário para mim, para eu poder corrigir, tá bom? Você vai depois, no final, depois que enviar, você vai clicar em ver precisão e conferir as respostas corretas do exercício. Você já vai ter esse feedback, tá? Mas na sexta-feira a gente vai fazer uma nova consulta ao texto, certo? A crônica, e vamos responder também as questões, né? Para vocês terem essa explicação sobre como deveria ter respondido, tá certo? Então vamos lá. O que é crônica? A palavra crônica vem do latim crônica, relato de fatos ou histórias, de acordo com a ordem que se sucedem no tempo, derivado do adjetivo crônica, relativo a tempo. No entanto, o latim baseou-se no vocábulo grego cronos, que significa tempo, né? Esse nome é emprestado do deus grego Cronos, filho de Urano, que é o céu, e Gaia, que é a terra, tá? A crônica é um gênero textual curto, escrito em prosa, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Então, o que a gente leva a crer aí? A crônica, ela é um texto curto igual o conto, beleza, é curto. Só que no conto é uma história inventada, uma história fictícia, né? Ou baseada em fatos reais, alguma coisa assim, mas não tem muito de real. Já a crônica não. São coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Que a gente vê, que a gente conta. Então, vai tratar de assuntos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, certo? De forma curta, é um texto curto, tá? As características da crônica, aqui são as principais características, tá? Veja as principais características da crônica. Escrita em textos curtos e de fácil compreensão. Possui linguagem despojada e simples. Como são coisas do cotidiano, então traz muito dessas palavras que a gente usa no dia a dia mesmo, certo? Narra situações do cotidiano. O uso de poucos personagens, às vezes nenhum. Então, assim, vai depender. Vai ter crônica que vai ter personagens e vai ter crônica que não vai ter personagem nenhum. Vai falar de algum assunto, de alguma coisa, né? Porque a crônica, ela pode falar de política, ela pode falar de ecologia, ela pode falar de alguma coisa que aconteceu no Brasil, no mundo, na sua cidade, na sua casa, aconteceu com você, aconteceu com o vizinho, aconteceu de um modo geral, né? Então, é alguma coisa que aconteceu no dia a dia, tá? Caráter crítico sobre comportamentos e situações, o uso do humor crítico, irônico e sarcástico, segue um tempo cronológico determinado. E o espaço é reduzido. O espaço é onde se passa essa narrativa, a crônica, né? O local onde se passa também é reduzido. É bem parecida com os contos, né? Mas os contos são coisas mais fictícias. Já a crônica não. É algo que fala do nosso dia a dia que a gente de um vizinho, do Brasil, do mundo todo, sobre algum assunto. Para que serve a crônica? Por ter caráter jornalístico e apresentar textos que narram e refletem o cotidiano, as crônicas servem para fazer uma crítica com a intenção de causar reflexão no leitor
sobre determinado assunto. Os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber no dia a dia de suas vidas impressões, ideias ou visões da realidade que não foram percebidas por todos. Então, assim, geralmente a gente vê as crônicas ou em revistas ou em jornais, né? Mas assim, a gente vai ver de uma forma geral aqui também nos livros, né? Na literatura, porque é um gênero, né, narrativo, é um gênero que a gente pode usar no nosso dia a dia também, se a gente quiser narrar algum acontecimento e causar uma reflexão, porque uma crônica é uma reflexão. Você vai tratar de um assunto e aquela pessoa que está lendo, ela vai refletir sobre aquele assunto. Se ela é a favor, se ela é contra, o que pode melhorar, o que poderia piorar. Então, assim, ela vai levar a reflexão da pessoa, a pessoa a pensar, certo? Tipos de crônicas são vários tipos. Aí eu citei aqui os tipos, né, para vocês verem, ó, crônica descritiva, narrativo-descritiva, que é a mistura das duas, dissertativa, humorística, jornalística, histórica, lírica, poética, ensaio e filosófica. Então, são vários tipos de crônica, né? Cada uma vai atender de uma forma, né, a um público e vai ser escrita de uma maneira diferente uma da outra. Por exemplo, uma crônica descritiva expõe de forma mais detalhada o atributo de pessoas, animais e objetos. Em geral, é um artigo descritivo sobre situações corriqueiras com a linguagem dinâmica e conotativa, dando características sobre o local e os personagens que aparecem. A crônica narrativa apresenta elementos de narração em sua estrutura e pode ser feita na primeira pessoa do singular, que é o narrador-personagem, ou na terceira pessoa do singular, que é o narrador-observador ou onisciente. Esta crônica é marcada pela narração de situações cotidianas sob uma ótica individual. O texto apresenta um enredo com personagens, tempo e espaço. Suas principais características são humor, ação e crítica. Então, assim, a crônica narrativa é um pouco parecida com um conto. Mas, geralmente, o conto é uma coisa fantasiosa, né? Fictícia. Já a crônica, ela é feita do cotidiano, do que acontece no nosso dia a dia, tá? Então, ela vai narrar algum acontecimento, alguma coisa que aconteceu e vai dar ao visor, assim, uma visão crítica e vai levar a gente a pensar, a raciocinar, a analisar aquilo ali que a gente está lendo, tá? Crônica narrativo-descritiva, vai ser a mistura da primeira e da segunda. Apresenta características narrativas e descritivas de maneira intercalada no decorrer do texto, com acontecimentos retratados em uma sequência temporal. Crônica dissertativa, apresentação explícita da opinião do autor sobre determinado assunto do cotidiano é a principal característica desse tipo de crônica. Pode ser escrito na primeira ou terceira pessoa, né, do singular ou do plural. Então, assim, a dissertativa, ela vai dizer, assim, da opinião, né? Eu acho que isso e aquilo, não sei o quê, parará. Então, vai dar a opinião da pessoa. A pessoa não vai ser imparcial, tá? Vai ser uma crônica em que o autor ele vai dar a opinião dele, se ele é contra ou a favor daquilo que ele está escrevendo. Crônica humorística utiliza a ironia, o humor, o sarcasmo para tratar assuntos que impactam a sociedade, como, por exemplo, política e economia. O uso da ironia, de comparações inusitadas ou a utilização de temas cômicos são algumas das técnicas usadas. Então, vai ser usado aqui com humor, né? Crônica jornalística, que é a que a gente vê nos jornais. Esse tipo de crônica mistura tipologias textuais, narrativa e argumentativa, apresentando notícias ou fatos baseados no cotidiano. Então, a crônica jornalística pode ser caracterizada como um gênero que mistura fragmentos narrativos. Em geral, pequenos fatos cotidianos são contados para, em seguida, promover-se uma reflexão sobre eles. E trechos mais longos de reflexão e argumentação sobre o fato narrado.
É esperado que o tema da crônica jornalística seja de interesse de um grupo social, e não apenas pelo cronista, né, do cronista. Normalmente, os principais acontecimentos do dia a dia ou da semana anterior são os assuntos redigidos nas crônicas jornalísticas. Crônica histórica. A crônica histórica é baseada em fatos, né, ou fatos históricos com personagem, tempo, espaço definidos, com uma linguagem leve e colonial. Vai falar de alguma coisa que aconteceu na história, né, do mundo, do Brasil. Crônica lírica apresenta uma linguagem poética e metafórica, que demonstra emoções como nostalgia, saudade e paixão, ou seja, o texto escrito deve expressar sentimentalismo. Crônica poética. Podemos dizer que a crônica poética flerta com o literário, pois apresenta versos poéticos em forma de crônica, expressando sentimentos e reações de um determinado assunto. Crônica ensaio. Aqui o cronista faz duras críticas a instituições de poder e de relações sociais, de maneira irônica e sarcástica. E por último, a crônica filosófica, que traz uma reflexão sobre um fato ou evento. Então, assim, a gente vê, né, que são muito parecidas umas com as outras, mas cada uma tem, assim, uma característica um pouco, assim, diferente. São parecidas, mas tem aquela característica, né, marcante de cada uma, né? E geralmente a gente vai ver a narrativa descritiva, a dissertativa, a humorística e a jornalística e a histórica. Essas outras aqui, né, não são muito comuns, são mais difíceis de a gente achar, da gente ver, tá certo? Então a gente vai tratar mais dessas outras crônicas aqui, esses outros tipos de crônica, tá certo? Eu vou explicar agora o exercício para vocês, vou gravar outro vídeo para explicar o exercício para vocês, tá certo? Então fiquem com Deus e daqui a pouco a gente se encontra de novo na explicação do exercício. Tchau, tchau.